Neste vídeo vamos resolver o problema que consiste em saber se o lápis cabe ou não naquela caixa. A caixa tem aquelas dimensões, é a forma de um paralelepípedo, 9 cm por 7 por 4. O lápis tem 12 cm. Ora, temos que começar por ver em que posição é que o lápis poderá ou não caber na caixa. Ora, o lápis tem 12 cm, a caixa na sua medida maior tem 9 cm, portanto, à partida, nessa posição, não iria caber. Resta ainda a possibilidade de o lápis caber na posição da diagonal da face de baixo, porque não? Será sempre um pouco mais do que 9 cm. Ainda assim, se não couber, resta uma outra alternativa, que é a distância maior que está numa caixa deste tipo, portanto, num paralelepípedo, a maior distância é a que vai de um vértice ao vértice oposto, passando pelo interior do paralelepípedo. Chamamos a isto uma diagonal espacial. O paralelepípedo tem várias diagonais espaciais, qualquer uma delas tem a mesma medida, portanto vamos calcular a medida de uma delas. Poderemos, por exemplo, escolher esta. Vou então representar essa diagonal espacial. Aqui está. Portanto, é esta distância que vamos ter que calcular. Se ela tiver mais 12 ou mais centímetros, o lápis caberá. Se ela tiver menos do que 12 centímetros, o lápis não vai caber na caixa, uma vez que esta é a maior distância possível que se consegue arranjar nesta caixa. Para poder calcular esta distância, vamos utilizar o Teorema de Pitágoras. Mas para poder utilizar o Teorema de Pitágoras, vamos precisar de um triângulo retângulo. Portanto, esta medida vai ter que ser a medida de um dos lados de um triângulo retângulo. Ora, vamos considerar este triângulo retângulo, formado por esta aresta e por este lado, que é a diagonal de uma das faces, que se chama diagonal facial do paralelepípedo. Esta aresta é igual àquela, portanto tem 4 cm. A diagonal espacial, vamos designá-la pela letra D, é o que nós queremos calcular. Esta diagonal, não sabemos ainda qual é a sua medida. Teremos que calcular primeiro a medida desta diagonal, da diagonal facial. Vamos designá-la pela letra X. Para calcular essa diagonal facial, vamos utilizar também o Teorema de Pitágoras, desta vez neste triângulo. Este triângulo é um triângulo retângulo. À primeira vista poderia não parecer, mas este ângulo é um ângulo interno de uma face, portanto de um retângulo, portanto não há dúvidas de que é um ângulo reto. Os catetos medem 9 cm, este outro cateto é igual àquele lado, portanto mede 7 cm. E a hipotenusa é o x. Vamos então aplicar o Teorema de Pitágoras neste triângulo. A hipotenusa, que é x, portanto x ao quadrado, hipotenusa ao quadrado, igual cateto, este cateto ao quadrado, portanto 9 ao quadrado, mais o outro cateto ao quadrado, 7 ao quadrado. Vamos então efetuar aqueles quadrados, somar os dois, de modo a resolver a nossa equação. Portanto, x ao quadrado igual 9 ao quadrado, 81, mais 7 ao quadrado, 49, x ao quadrado igual 130, a soma de 81 com 49. Ora, o x é positivo, é uma distância, portanto será igual à raiz quadrada de 130. Não vamos calcular um valor aproximado, porque também não é isso que nos interessa. O que nos interessa depois é saber um valor para a diagonal espacial, para o resultado final. A raiz quadrada de 130 não é um número inteiro, portanto vamos deixar desta forma. Já temos agora o elemento que nos faltava para calcular a diagonal espacial. Portanto, sabemos agora que um cateto tem 4, o outro cateto tem raiz de 130. Vamos calcular a diagonal. Teorema de Pitágoras novamente. Diagonal espacial ao quadrado, que é a hipotenusa, igual a cateto ao quadrado, 4 ao quadrado, mais o outro cateto ao quadrado, que agora já conhecemos o valor, é raiz de 130. Portanto, ao quadrado, cateto ao quadrado. Aquele quadrado e aquela raiz quadrada são operações contrárias, portanto, anulam-se.
Portanto, neste caso até nos facilita não ter usado um valor aproximado. Fica d ao quadrado igual a 4 ao quadrado 16 e ali vamos ficar apenas com 130. Portanto, d ao quadrado igual a 16 mais 130, 146. Aqui mesma questão, a diagonal é uma medida, portanto é positivo, fica d igual à raiz quadrada de 146. E agora sim, interessa-nos ter um valor aproximado para sabermos se o lápis cabe ou não na caixa, portanto para dar a resposta à pergunta. Na calculadora, a raiz quadrada de 146 é aproximadamente igual a 12,08 centímetros. Portanto, ligeiramente, muito ligeiramente, acima dos 12 centímetros. O que significa que, de facto, nesta posição, o lápis cabe na caixa. Portanto, a resposta à pergunta será sim, o lápis cabe na caixa. Podíamos ter resolvido o problema de uma forma ligeiramente diferente, mas que requer o conhecimento da fórmula para calcular a diagonal espacial de um paralelepípedo. Portanto, vão ver que o procedimento não é muito diferente, mas requer esse conhecimento. Portanto, para calcular a diagonal espacial de um paralelepípedo, vamos aplicar algo que é parecido com o teorema de Pitágoras, há quem lhe chame teorema de Pitágoras no espaço, que consiste no seguinte: a diagonal ao quadrado é igual à soma dos quadrados das três arestas do paralelepípedo. Portanto, se as designarmos por A, B e C, será d ao quadrado igual a ao quadrado mais b ao quadrado mais c ao quadrado, em que a, b e c são as três arestas diferentes, ou no caso de se tratar de um cubo até poderiam ser iguais, mas as três arestas do paralelepípedo. Portanto, no nosso caso, o a, o b e o c são o 9, o 7 e o 4, por qualquer ordem. Portanto, neste caso ficaria d ao quadrado, portanto, a nossa diagonal espacial ao quadrado, igual a ao quadrado, uma das arestas, pode ser, por exemplo, o 9, portanto, 9 ao quadrado, mais a outra aresta, 7 ao quadrado, mais a outra aresta, 4 ao quadrado. Portanto, aqui a ordem poderia ser alterada, que isto são adições, portanto, não alterava nada ao resultado final. Portanto, vai ficar d ao quadrado igual a 81, mais 7 ao quadrado, 49, mais 16. E agora a soma de 81 com 49 com 16 vai dar precisamente 146. Vamos, portanto, por este processo, chegar exatamente à mesma conclusão de que a diagonal espacial é igual à raiz quadrada de 146. Portanto, era um procedimento um pouco mais rápido em termos de operações, perfeitamente equivalente ao outro, mas que nos permitia chegar à resposta mais rapidamente. Precisávamos para isso de saber aquela fórmula. Se repararem, no fundo, o procedimento é perfeitamente equivalente, porque aquele 9 ao quadrado mais 7 ao quadrado, no fundo foi o que nós fizemos quando calculamos a diagonal da face. Depois aparece o 4 ao quadrado quando passamos para a diagonal espacial. Portanto, o procedimento, no fundo, acaba por ser equivalente, mas fazemos numa só operação aquilo que fizemos há pouco em duas. E chegamos exatamente ao mesmo resultado, a raiz de 146, que dá aproximadamente 12,08, portanto a conclusão é exatamente a mesma, como não podia deixar de ser, o lápis cabe na caixa.